Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos, porque com a graça de Deus estamos começando aqui pela nossa TV Aparecida o nosso programa Saúde e Fé. O programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Saúde e Fé, fé e medicina caminham sempre juntas. E no programa de hoje vamos falar sobre pé diabético, isso mesmo, pé diabético. Daqui um pouquinho estará conosco ele que é podologista e ortesista, Israel de Toledo, que aceitou nosso convite para falar sobre esta realidade. Mas não é só isso. Teremos, é claro, o nosso quadro Dicas de Saúde, momento musical, caravana da vida pelo país afora e, é claro, aquele momento onde eu quero rezar com você e por todas as suas intenções. Portanto, fique à vontade de interagir conosco. A nossa produção preparou uma matéria sobre pé diabético. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o nosso amigo Israel de Toledo sobre esta realidade. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O pé diabético está entre as complicações mais frequentes do diabetes. Ocorre quando uma área machucada ou infeccionada nos pés desenvolve uma ferida. O aparecimento pode ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de glicemia são mal controlados. Secar bem os pés, tomar cuidado na hora de cortar as unhas e não usar sapatos apertados são algumas alternativas para evitar o problema. Se você sofre com a doença ou conhece alguém, o programa de hoje é especialmente para você. O podologista Israel de Toledo vai dar várias dicas de como cuidar melhor dos nossos pés. É com você, Frei Rinaldo! E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé Israel de Toledo, podologista, que é o podólogo graduado e ortesista, aquele que trabalha na confecção de órteses. Aceitou nosso convite para falar de uma realidade muito intrigante que precisamos de informações. Pé diabético. Israel, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, Israel. Muito obrigado, Frei. É um prazer poder estar aqui com você, com todos os que estão nos assistindo. Se eu sair algum doutor, não se escandalize, enfim, porque eu já entrevistei mais de 950 médicos, então é fácil, o doutor já está aqui, né? Agora, Israel, para falar de pé diabético, e hoje a gente vai entender o que é isso, né? A gente precisa falar da doença, enfim, diabetes, enfim. No Brasil e no mundo, a diabetes, que a gente já sabe o que é, está aumentando, está diminuindo, conseguimos a estabilizar ou a coisa é mais séria do que imaginávamos? Frei, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Alguns dados reais, atuais da Organização Mundial da Saúde demonstram que tudo que nós temos feito, como eu falo assim, nós a nível mundial, não só apenas no Brasil, humanidade. É a humanidade. Desde o país mais pobre às grandes potências mundiais sofrem o mesmo problema. E tudo que nós temos feito, ele não está estabilizando a doença, muito menos regredindo. Pelo contrário, ela continua aumentando cada dia mais, né? O dado mais real, atual, na verdade, da Organização Mundial da Saúde demonstra que até 2035 nós vamos ter uma média de 600 milhões de pessoas no mundo com diabetes. E detalhe, hoje nós estamos falando de 120 milhões. De 120 milhões para 600. Isso quer dizer o seguinte, que o que nós estamos fazendo de ruim para aumentar o diabetes, isso está sendo assim, a única coisa que a gente está fazendo certo. Senhora Israel, quando a gente fala de pé diabético, a gente está imaginando assim, a pessoa que tem diabetes, ela tem a mão que tem diabetes, a outra mão, os olhos, a orelha, o nariz, o pescoço, o corpo inteiro, uma perna, outra perna. O pé diabético é porque a pessoa tem diabetes ou é outra coisa que acrescenta, né, no problema do diabetes? Boa pergunta, muito boa pergunta. E é uma dúvida comum das pessoas, né? Porque se eu tenho diabetes, todo o meu corpo é diabético. E não é bem assim. Na verdade, você pode ser uma pessoa que tem diabetes e não tem um pé diabético. Por quê? Considera-se um pé diabético aquele que tem os sintomas, né, da questão do diabetes. E nem todo mundo tem. Tem pessoas que têm uma vida regrada, tudo certinho, ela tem diabetes, mas o corpo não apresenta sintomas. E no caso do pé, considerado um pé diabético, quando ele apresenta duas características principais, a neuropatia e a angiopatia. Explico. Neuropatia, perda total ou parcial de sensibilidade,
e angiopatia, a perda parcial, no caso, ou às vezes alguns pontos totais de circulação. Existem casos, por exemplo, de neuropatia, que a pessoa pode pisar numa faca, atravessar o pé, ela não sente absolutamente nada. Ela pisa em algo quente, nada. Ela perdeu aquela sensibilidade, doutor? Total. E no que diz respeito à angiopatia, às vezes existem algumas artérias que elas sofrem alguma interrupção e aí não chega sangue. E aí a gente sabe o que acontece, começa a necrose, as úlceras, necrose e depois leva às amputações. Então, o que é pé diabético? É um pé que apresenta sintomas de diabetes, que é a neuropatia e angiopatia, ou seja, perda de sensibilidade e falta de circulação. Isso leva quase que consequentemente à perda daquele membro, à amputação, doutor? Vamos falar numa escala um pouco mais menos grave, ele vai gerar uma úlcera, né? Porque com aquela falta de sensibilidade, a pessoa andou, entrou uma pedrinha no sapato, forma uma pequena bolha, aquilo forma uma pequena ferida, então nós temos uma lesão. Não uma lesão por pressão ou uma lesão qualquer, uma úlcera. Que num pé normal vai cicatrizar, vai sarar. Sim, às vezes a gente nem percebe, né? Quantas vezes, por exemplo, a dona de casa, a mulher está andando com um sapato, faz aquela bolinha, normal, põe um band-aid e acabou o problema, Entendi. né? No diabetes não é assim. Ele não pode ter esse problema, porque se você tem uma lesão, aquilo é um problemão. Para que você possa ter ideia, os telespectadores também, é muito comum um paciente ele tratar durante 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos uma úlcera, uma ferida, né? Todos os dias. Todo dia ele troca lá o curativo, ele faz tudo bonitinho. Eu conheci pessoas assim, doutor, eu conheci. São muitas. Isso é pé diabético. Né? Olha que interessante, gente. Pé diabético é o tema de hoje que nós estamos abordando aqui no Saúde e Fé. Doutora, a gente tem que citar, né? Porque é muito perigoso, ou seja, uma diabetes controlada, você pode ter diabetes, enfim, ser diabético e ter o seu diabetes controlado, enfim, com medicamento, com estilo de vida, alimentação, tudo está sob controle, né? Exato. Agora, descontrolado, isso, negligenciado, pode levar a consequências trágicas e uma das consequências é o pé diabético. Né? Por exemplo, a própria OMS, ela demonstra que existem vários fatores que foi se identificando ao longo do tempo, que é o que tenta explicar o porquê da nossa falta de êxito no tratamento do diabetes. Um dos pontos principais é a questão da educação, porque a grande maioria das pessoas elas têm diabetes, mas elas só acham que não posso comer açúcar. Não, isso é a pontinha do iceberg. Na verdade, existem várias situações que estão diretamente ligadas. A pessoa, ela quem é diabético, a pessoa tem que entender do diabetes. Não precisa entender da doença, mas tem que entender da sua doença, do seu problema, da sua realidade. Então, não é apenas açúcar, né? Mas se a pessoa adora, por exemplo, massa, batatas ou coisa assim, isso vai virar açúcar igual. Então, e não é uma regra para todos, uns mais, outros menos. Então, a regra tem que entender do seu diabetes, entender como é que está a relação, se o seu está mais alto, está mais baixo, né? Se tem uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, e compreender, né, a sua realidade para se prever desses problemas, né? E aí uma equipe é importante. Ô Israel, quem não se emocionou há um tempo atrás, né, quando a gente viu os Jogos Paralímpicos, enfim, não só pelos resultados, enfim, aliás, os atletas paralímpicos ganharam mais medalha do que, né, os normais, enfim. Mas quem não se emocionou com tanta lição de superação, a gente viu assim, todos os tipos assim de situações, sejam elas de nascimento, enfim, sejam elas de situações de amputação, tudo isso foram verdadeiras lições, né, de vida, de superação um tempo atrás, assim. Que linda essa imagem que o Brasil mostrou para o mundo aqui, os Jogos Paralímpicos, enfim, de superação. Muitos daqueles ali, doutor, porque tem amputação por trauma, ou seja, um acidente, perdeu, etc., né? Não teve jeito de recuperar aquele membro, enfim. Mas muitas daquelas situações também foram por situações de diabetes, a gente pode dizer isso, doutor? Pode sim, com base em dados, né? Claro, existem aqueles que nasceram com deformidades congênitas, Claro, né? Já nasceram assim, outros por traumas de acidentes, mas dados do governo brasileiro mostram que de 50% a 70% das amputações não traumáticas vêm do diabetes. Logo, é possível sim afirmar que nós temos uma quantidade grande, de repente, daqueles para-atletas
que sofreram amputações devido também ao diabetes, né? Uma das coisas que eu gosto de trabalhar muito dentro da minha área é a parte de reabilitação de pacientes com diabetes. Porque uma coisa curiosa é que existem próteses com alta tecnologia, mas quem amputa, por exemplo, uma perna ou parte dela, seja qual ponto que for, mas pessoas que sofrem amputações parciais, ou seja, amputou um dedo, alguns dedos, parte do pé, não existe prótese industriais para isso. Então, aí existe uma necessidade muito grande de se desenvolver prótese para esses casos. E caso a caso, é muito singular isso, né? Então, a dificuldade de encontrar profissionais que possam desenvolver esse tipo de prótese é muito difícil. Olha que interessante. Agora, eu queria voltar a essa situação de novo, assim. O risco que tem uma pessoa que não está cuidando do seu diabetes, ou seja, muitas pessoas têm diabetes, sabe, já foi diagnosticado, enfim, não é nem pré-diabético, já é diabético, enfim, já está instalado, e uma vez instalado, enfim, tem que controlar, ainda infelizmente não tem essa cura que todos nós gostaríamos de anunciar aqui no programa, enfim, tem o controle é dado mediante um estilo de vida, uma alimentação e medicamento, enfim, tem todo assim. Então, se não se controla isso, pode acontecer que a pessoa tenha a sofrer certas amputações. E quem mais vai sofrer, porque a questão de locomoção, de gravidade, são os pés, né, doutor? Sabe qual o maior problema dentro desse fator que o senhor está falando? É porque é o seguinte, existem doenças que elas são visuais, né? Ou seja, aparecem na pele, aparecem numa deformidade. Existem doenças que a gente identifica por causa das dores, né? Só que o diabetes não tem isso. Às vezes a pessoa... Ele é silencioso. Muito. Porque se a pessoa ela tem já uma neuropatia, ela já não tem sensibilidade, ela olha para o pé dela e fala, olha, visualmente meu pé está perfeito. Mexe, visualmente está bonitinho, né? Eu não estou sentindo nada, então tá bom. E não vai sentir mesmo, E não né? vai sentir porque ela não sabe que tem neuropatia. Só que daí ela está caminhando, pisou numa pedrinha, numa famosa taxinha no sapato, furou o pé. E aí ela não percebe. Só que daí depois de alguns 2, 3 dias, ela vai verificando que o pé está ficando meio escuro. Aí alguém olha e fala, tá estranho. Aí vai tentar cuidar. Uma semana depois ela está ficando pior, ela vai ao médico. Só que quando chega o médico, internamente existe uma grande infecção. E aí leva uma amputação de uma hora para outra. E é diferente a gente perceber que essa situação é diferente de uma gota, por exemplo, Sim. de uma erisipela que deixa o pé nesse quadro vermelhidão, essa vermelhidão, Exato. Ou seja, é diferente, doutor. Muito, muito diferente. Por isso que é importante, no caso, quem tem diabetes, ela obrigatoriamente, pelo menos assim deveria, de fazer constantemente uma avaliação, né? Não apenas ir no médico vascular, ir no médico endócrino, que sim, com certeza oftalmologista, oftalmologista, porque leva a cegueira também. Nutricionista, para verificar, orientar sobre os hábitos alimentares, mas aí também um bom podólogo. Porque quem que vai olhar devidamente a questão dos pés? E aí abre o parênteses a importância de um podólogo graduado, ou até mesmo um técnico com alguma especialização. Porque aí nós fazemos aqui uma devida avaliação do grau de risco, analisando a neuropatia e analisando a angiopatia. Existem dados que a gente levanta e a gente chega num grau de risco, né? E são dados científicos e oficialmente aceitos pela Organização Mundial da Saúde. O Israel, o senhor tocou num tema muito interessante que é até bom esclarecer, porque, claro, né, existem os profissionais da beleza, etc., que querem, enfim, preparar uma boa unha, enfim, que vão lá, né, e tem os podólogos que vão lá lixar a uninha, limpar o pé, fazer massagem, enfim. É diferente, né? É diferente de um podólogo, de um podologista assim, graduado, né? Então explica essa diferença um pouquinho, né? Claro, todos têm espaço, né? Exato. Porém... E limites. Né? Esse é o problema. Porque quando você conhece esses profissionais, você identifica os limites de cada um deles, né? Infelizmente no Brasil, bom, por lei, diz que só pode ser podólogo que tem o nível técnico, que é 1.200 horas ou superior. Porém, existem vários profissionais que fazem cursos de fim de semana e se dizem podólogos, e na verdade não são. O exercício legal da profissão. O problema maior é para o público, né, que não sabe isso. Ele vai procurar um podólogo achando que está procurando um profissional qualificado e de repente cai na mão de um vigarista e aí sofre, se for um diabético, pior ainda, sofre uma série de problemas.
Então vamos falar do quem é o profissional mesmo, o técnico de podologia, que ele está totalmente apto a fazer os procedimentos mais tradicionais, a questão das calosidades, os calos, o corte das unhas, né? E existe o graduado em podologia, que além disso ele vai conhecimento de biomecânica, que é analisar como que a pessoa pisa, identificar graus de risco de um paciente diabético, um Doppler e etc. E aí com isso você consegue ter uma visão muito mais ampla e profunda do que diz respeito ao diagnóstico dos pés, né? Então é importante, tem espaço para todo mundo, mas assim, cuidado quando colocar o seu pezinho lá, pelo menos diga assim, olha, eu sou diabético, eu tenho um pé diabético, então é outro tipo de tratamento, porque aí tem todo um tipo de corte diferenciado, enfim. Exato. Tudo isso. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, porque no próximo bloco eu quero falar sobre os tratamentos. O Israel também é ortesista, trabalha com confecção de órteses, ou seja, palmilhas, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Então não sai daí, porque no próximo bloco, essas e outras informações aqui para você no Saúde e Fé. Mas antes, esse recadinho só para você. Há mais de 30 anos no mercado, a Dalon Alimentos se tornou uma marca consolidada de sucesso e qualidade. Com grãos cuidadosamente selecionados e o emprego de alta tecnologia, a Dalon Alimentos produz o arroz mais consumido em todas as regiões do país. São várias marcas que estão presentes no prato do povo brasileiro. Não leve para sua mesa qualquer tipo de arroz. Prefira Arroz Dalon. Arroz Dalon, o arroz mais saboroso do Brasil. Vem pro